Bem, feliz sábado, queridos, e sejam bem-vindos ao nosso culto principal neste dia 22 de março de 2025. Sejam bem-vindos aqueles que estão nos acompanhando pelo telefone, os que estão aqui na sala e os que estão ouvindo a gravação. Louvado seja Deus por sua misericordiosa bondade para com os filhos dos homens, para comigo e para com você. Sejam bem-vindos, queridos. Tenho um aviso antes de começarmos nosso culto, e esse aviso é que, a partir de quarta-feira, 2 de abril, retomaremos nosso culto de meio de semana às quartas-feiras. E Deus tocou o coração de um querido irmão e de uma querida irmã para liderarem esse culto de quarta-feira à noite. A partir de 2 de abril, e assim seguirá até que eles parem. Se Deus quiser, eles não vão parar. Já faz bastante tempo desde que tivemos um culto de meio de semana, então quero incentivar cada um a vir e participar desse culto para encorajar nosso irmão e nossa irmã a continuarem firmes. E eu sei que eles vão, de fato, conduzir reuniões muito edificantes e produtivas de forma contínua e consistente. Sim, o irmão Michael Markwell e a irmã Jenny Markwell, sua mãe. Então eles vão liderar o culto de quarta-feira à noite. Esperamos ver você lá. O culto começa às 18 horas Pacífico ou 21 horas Leste. Novamente, começa 2 de abril. Então, graças a Deus, podemos retomar esse serviço importante. Esse era o anúncio. E o nosso cântico de abertura, que ressoa em nossos corações com uma profunda melodia de fé e devoção, se chama Eu Sou Teu. Ó Senhor, ouvi tua voz, uma voz que ecoa em minha alma com uma clareza inconfundível, e ela, com sua doçura e poder divinos, me falou do teu amor incondicional, um amor que preenche cada fibra do meu ser e me guia em todos os momentos da minha jornada terrena, revelando a tua infinita bondade e misericórdia para com todos nós, teus filhos amados. Mas anseio profundamente me elevar nos braços fortes da fé e ser verdadeiramente atraído para mais perto de ti, meu amado Senhor. Atrai-me para mais perto, ó meu bendito e amado Senhor, à cruz onde morreste por mim, onde deste a tua vida. Atrai-me para mais perto, ó bendito e amado Senhor, ao teu precioso e sagrado lado ferido. Break time igual 05S. Consagra-me agora ao teu serviço, Senhor, pelo poder da graça divina. Que minha alma olhe para cima com esperança firme e que minha vontade se perca na tua. Atrai-me para mais perto, bendito Senhor, à cruz onde morreste. Atrai-me para mais perto, bendito Senhor. Bendito Senhor, ao teu precioso lado ferido. Oh, a pura alegria de um coração sincero que se entrega diante do teu trono. Quando me ajoelho em oração e contigo, meu Deus, eu converso como amigo com amigo. Atrai-me para mais perto, bendito Senhor, à cruz onde morreste. Atrai-me para mais perto, bendito Senhor. Ao teu precioso lado ferido.
Há profundezas de um amor tão vasto que eu não posso verdadeiramente conhecer até que eu cruze o mar estreito da vida. Há alturas de grande alegria que talvez eu não consiga alcançar até que eu possa habitar no céu contigo. Atrai-me para mais perto, ainda mais perto, ó bendito e amado Senhor, à cruz onde tu morreste por mim. Atrai-me para mais perto, mais perto, mais perto, ó bendito Senhor, ao teu precioso lado ferido, sim, ao teu lado ferido e sagrado. Amém. Amém. Que possamos, de fato, nos aproximar tanto de Cristo a ponto de nos unirmos a Ele. Estamos atrelados a Ele em um laço que nunca será rompido. E, é claro, Ele também nunca romperá esse laço. Que possamos, de fato, conversar com Ele como nosso melhor amigo. Que relacionamento maravilhoso Ele deseja ter com cada um de nós. De pessoa para pessoa. Obrigado, Salvador. Bem, juntem-se para a abertura. Pai Celestial, te agradecemos muito por nos ter trazido em segurança durante esta última semana até aqui, onde podemos nos reunir e ter comunhão com outros de fé semelhante, adorando a Ti, de quem todas as bênçãos procedem, e ao nosso maravilhoso Salvador, mediador e melhor amigo. Nos reunimos aqui em nome de Jesus e oramos, querido Pai, para que Tua presença, a presença do nosso Salvador e do Espírito Santo sejam hóspedes constantes, especialmente com cada coração atento. Salvador, por favor, dissipa as trevas com os brilhantes raios da Tua justiça e verdade. E, por favor, Espírito, seja nosso mestre, nosso instrutor na justiça. Conduza-nos e guie-nos a toda a verdade, afastando-nos de todo o erro, mal-entendido e má interpretação. Desejamos a verdade e nada além da verdade. E muito obrigado por nos repreender e corrigir para que possamos realmente estar naquele caminho reto, ascendente e estreito que leva à vida eterna. Seguindo nosso Salvador, atrelados a Ele, agarrando-nos a Ele por todo o caminho. Obrigado, querida Trindade, por tornar nossa salvação possível. E querido Salvador, como és o grande médico, assim como libertador, pedimos que estejas com aqueles que solicitaram oração especial, aqueles por quem dissemos que oraríamos e aqueles que talvez nem saibamos que precisam da tua ajuda. Seja em aflição física, mental ou moral, ou dor, tristeza ou pesar, por favor, liberta-os, concede-lhes paz e conduz-os a olhar para Jesus e valorizar o que Ele está disposto, já fez e continuará a fazer em favor deles, para que possam ser salvos. Muito obrigado por fazer isso. Pai, oro para que levantes outros trabalhadores e os envies ao teu grande campo de colheita. O tempo da colheita chegou. E obrigado porque a Babilonia está sendo esvaziada de preciosas almas e o teu reino de justiça está sendo preenchido. Obrigado por nos permitir participar desta grande obra. Ajuda-nos a ser fiéis. Ajuda-nos a orar e trabalhar, assim como crescer em graça e paciência, para que possamos conquistar essa coroa da vida.
E obrigado por estar no controle de todas as coisas. Pai, também oro para que continues a revelar os corações, para que nenhuma alma sincera seja enganada, mas que possa realmente e verdadeiramente ver quem está trabalhando para quem nestes últimos e cruciais dias. E que todos nós aprendamos a não colocar nossa confiança na carne, mas sim em Jesus. E obrigado, Salvador, por ser o mesmo ontem, hoje e para sempre. Alguém em quem realmente podemos confiar e nunca seremos decepcionados. Por isso, te agradecemos, querida Trindade, por estares em nosso meio. Obrigado por abençoar esta comunhão com suas presenças divinas. Obrigado por abrir nosso entendimento para, com a palavra de inspiração hoje. Em nome de Jesus, amém. Então, feliz sábado mais uma vez, queridos. E o título deste sermão de hoje é Não peques mais. Não peques mais. E quando você pergunta às pessoas sobre o pecado, você recebe muitas respostas diferentes. A maioria dos cristãos acredita que você nasce pecador e, por isso, continuará pecando até morrer. E outros acreditam que Jesus Cristo não só perdoa todos os nossos pecados passados, mas também perdoa nossos pecados presentes e até mesmo os pecados futuros. Então, mesmo aqueles pecados que ainda não cometemos, eles acreditam que Cristo já os perdoa. Mas essa crença em particular não está de acordo com as Escrituras. E para aqueles que gostariam de acompanhar as citações às quais vou-me referir, vocês podem encontrá-las em nosso site em ligaministries.com/ida39htm. Então, ligaministries.com/ida39htm. Se você olhar para a citação número 1 em Mateus 1h21, está escrito: E chamarás o seu nome Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, não em seus pecados. E então, em João 8, versículo 11, Jesus disse a ela, ou seja, a Maria Madalena: Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então, como Jesus é a verdade e não mente, ele salvará seu povo dos seus pecados, não em seus pecados. Então isso significa que é possível ir e não pecar mais. E se negarmos essa verdade de que não podemos mais pecar depois que Jesus nos perdoou e nos curou, se negarmos isso, então estaremos escolhendo continuar. O can do. E se continuarmos pecando quando Jesus nos diz para não pecar mais, então estaremos negando e não seremos salvos. Se você olhar a citação número 2 em João 5, versículo 14, nos é dito: Eis que já estás curado, disse Cristo. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E em Hebreus 10, versículos 26 a 29.
Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e fogo ardente que há de devorar os adversários. Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia, sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. De quanto mais severo castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que pisou o Filho de Deus e teve por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça? Portanto, se pecarmos deliberadamente, ou seja, se rejeitarmos a ideia de que podemos ir e não pecar mais, como Cristo nos disse, e continuarmos vivendo em pecado conhecido, então estaremos perdidos. E eu não acho que nenhum de nós deseja se perder. Eu não acho que nenhum de nós queira sofrer no lago de fogo que vai devorar os adversários de Cristo. Então, será que é realmente possível resistirmos a todas as tentações e não pecarmos mais? É realmente possível? Cristo mentiria? Claro que a resposta é não. Então vamos ver se isso é realmente possível. Se você olhar a citação número 3 de Romanos 6, versículos 1 a 3, versículo 7 e versículos 11 a 14. O que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça abunde? Deus me livre. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não sabais que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Porque aquele que está morto está livre do pecado. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal. Em outras palavras, você tem uma escolha, não é? Portanto, não deixe o pecado reinar em seu corpo mortal, para que obedeçais às suas concupiscências. Nem tampouco apresentais os vossos membros ao pecado como instrumentos de injustiça, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça para Deus. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. Portanto, Cristo quebrou o domínio do pecado sobre você. Isso significa que você não precisa mais pecar, porque não está mais sob o domínio do pecado. Também nos é dito em Maranata, página 225, a tentação mais forte não é desculpa para o pecado. Por maior que seja a pressão exercida sobre a alma, a transgressão é um ato seu. Não está no poder da terra ou do inferno obrigar alguém a pecar. A vontade deve consentir. O coração deve ceder. Ou a paixão não pode vencer a razão, nem a iniquidade triunfar sobre a retidão. Portanto, o pecado é um ato nosso, cometido por escolha. O diabo não pode nos forçar a pecar. Cristo quebrou esse domínio. Pensar que todo o poder do inferno, que seriam todos os anjos malignos e até mesmo o próprio diabo,
Todo o poder do inferno pode ser usado contra nós para tentar nos forçar a pecar, mas eles não podem nos forçar a pecar. A única maneira de os poderes do inferno triunfarem é se cedermos a essa tentação, se entregarmos nossa vontade a Satanás. E então cometer esse pecado. Essa é a única maneira de eles triunfarem. Então, quando você pensa sobre isso, o diabo só tem tanto poder sobre você quanto você permite. A escolha é sua. Muitos tendem a tornar o diabo mais poderoso do que ele realmente é. Mas ele só pode ter poder sobre você quando você lhe dá permissão. Caso contrário, ele é impotente. E se você realmente entende essa verdade, então quem é responsável pelo pecado? Bem, o diabo foi quem o originou. Ele é o autor, certo? Mas é somente quando escolhemos pecar que isso continua em nossa vida e continua no mundo. Então isso significa que não podemos culpar nenhuma circunstância, nenhum evento ou situação, nenhuma herança ou criação dos pais, nenhuma pessoa. Ou nem mesmo o próprio diabo, porque quando cometemos o pecado é por nossa escolha, não porque o diabo me fez fazer isso. Mas o que muitos não percebem totalmente é que, quando escolhemos pecar, não somos apenas nós que sofremos as consequências. Se você olhar a citação número 4 em Testemunhos, volume 2, página 133. Cada ato de nossas vidas afeta outros para o bem ou para o mal. Cada ato. Em Testemunhos, volume 3, páginas 356, 357. Muitos, por suas ações, têm dito: seja o que for que façamos, nós mesmos é que devemos arcar com as consequências. Queridos amigos, vocês estão profundamente enganados. Vocês não são os únicos a sofrerem por um caminho errado. A sociedade em que vocês vivem também arca com as consequências dos seus erros. Em grande medida, assim como vocês mesmos. É absolutamente impossível seguir qualquer caminho errado ou trilha equivocada sem inevitavelmente fazer com que outras pessoas sofram as consequências de tais ações. Portanto, qualquer erro que escolhemos cometer afeta os outros para o mal e não o bem. Mas não são apenas outros seres humanos que sofrem como consequência da nossa escolha de pecar, porque mais alguém sofre. Se você olhar para a citação número 5, no livro Desejado de Todas as Nações, página 300. Por cada pecado, Jesus é ferido novamente. E ao olharmos para aquele a quem traspassamos, lamentamos pelos pecados que lhe trouxeram angústia. Esse tipo de lamento leva à renúncia do pecado. Em outras palavras, abandono. Então, quando você percebe que toda vez que escolhe pecar, você fere Jesus novamente. Você lhe traz mais sofrimento.
e mais do que ele já tinha antes de você escolher pecar. Esse pesar por fazer isso ao seu Salvador leva você a abandonar o pecado porque você não quer causar mais dor a ele. Mas como exatamente ferimos Jesus? Quer dizer, ele está no lugar santíssimo do santuário celestial. Isso é a muitos. Milhares de anos-luz de distância de nós, como podemos feri-lo novamente? Livro Nossa Alta Vocação, página 11. O amor infinito construiu um caminho pelo qual os resgatados do Senhor podem passar da terra para o céu. Esse caminho é o Filho de Deus. Guias angelicais são enviados para direcionar nossos pés errantes. A gloriosa escada do céu é colocada no caminho de cada pessoa, bloqueando seu acesso ao vício e à insensatez. Ele ou ela deve pisar sobre um Redentor crucificado antes de poder seguir adiante para uma vida de pecado. Cada um tem permissão para escolher por si mesmo o caminho estreito, brilhante e íngreme que leva ao céu, ou aquele caminho mais largo e fácil que termina na morte. Assim, essa passagem inspirada nos revela que, antes de podermos cometer pecado, precisamos primeiro derrubar e pisar sobre o nosso Salvador, que amorosamente bloqueia o nosso caminho para aquela estrada larga e descendente que leva à destruição, e assim ferimos novamente. Que pensamento! Antes que você possa cometer pecado, Jesus fica no seu caminho e você precisa empurrá-lo para baixo e passar por cima dele para poder pecar. Mas é ainda pior do que isso. Não apenas ferimos pessoalmente a Cristo quando escolhemos pecar, mas também permitimos que outra pessoa machuque o nosso Salvador. Se você olhar para a citação número 6 dos Testemunhos, volume 5, página 472. É um pensamento que deveria despertar Cristo para um zelo e empenho ainda maiores em vencer o mal, pois cada defeito de caráter, cada ponto em que eles deixam de alcançar o padrão divino é uma porta aberta pela qual Satanás pode entrar para tentá-los e destruí-los. E, além disso, cada falha e cada defeito da parte deles dá uma ocasião ao tentador e aos seus agentes para fazerem reprovações e críticas. Agora, eu acho que nenhum de nós deseja que nosso Salvador seja repreendido pelo diabo e seus anjos malignos. Acho que nenhum de nós quer pisotear e ferir nosso Salvador por causa de nossa falha em tirar o pecado de nossas vidas. Mas quando escolhemos pecar, é exatamente isso que acontece. E querido Salvador, por favor, perdoa-nos por toda a dor e sofrimento que te causamos. E obrigado pela graça e força para vivermos uma vida melhor. Então, queridos, como podemos vencer todas as tentações? Como podemos não mais escolher pecar? Como podemos parar de ferir nosso Salvador e impedir que o diabo repreenda em nosso nome?
Como podemos mudar para melhor? Se você olhar a citação número 7 do Comentário Bíblico, volume 2, página 1088. Há um poder imenso na oração. Algo tão simples. Há um poder imenso na oração. Continuando. Nosso grande adversário busca constantemente manter a alma atribulada longe de Deus. Um apelo ao céu feito pelo mais humilde santo é mais temido por Satanás do que os decretos dos gabinetes ou os mandatos dos reis. E de Filhos e Filhas de Deus, página 191. Se você não tem experiência em discernir os ardis de Satanás, sua única segurança está na oração. Então, oração. Algo tão simples, algo tão fácil de dizer que até mesmo os seguidores mais humildes e inexperientes de Deus podem usá-lo para combater o pecado. E ainda assim, a oração é tão poderosa que até o crente mais fraco, na verdade, pode utilizá-la contra o diabo e todo o seu exército. Mas, queridos, não há poder algum na oração. A própria oração não pode salvar ninguém do poder da tentação. O poder para vencer o pecado não está na oração em si, mas sim naquele a quem dirigimos nossa oração. Sem perceber que somente em Cristo pode ser encontrada a força para vencer a tentação, suas orações são inúteis. Suas orações não passam de uma forma vazia diante do poder do diabo. É somente quando você reconhece sua fraqueza e então corre para o seu Salvador amoroso e forte, suplicando a Ele que lhe conceda o poder para vencer o inimigo forte, que Satanás pode ser derrotado. A oração conecta você a Jesus. Jesus então lhe dá o poder para vencer. Somos informados no Testemunhos, volume 1, páginas 341 e 346. Satanás sabe melhor do que o povo de Deus o poder que eles podem ter sobre ele quando sua força está em Cristo. Quando eles humildemente suplicam ao poderoso conquistador por ajuda, o mais fraco crente, na verdade, firmemente ou confiando, firmemente em Cristo pode repelir com sucesso Satanás e todo o seu exército. Satanás não suporta ver seu poderoso rival ser invocado, pois ele teme e treme diante de sua força e majestade. Ao som de uma oração fervorosa, todo o exército de Satanás treme. Que tipo de oração? Fervoroso. Isso significa que todo o seu coração está nessa oração. Então, por que Satanás e toda a sua hoste de anjos malignos tremem quando nossas orações fervorosas são direcionadas a Cristo? Porque isso lhe causa tanto medo a ponto de ele realmente tremer? Somos informados em Testemunhos, volume 1, página 295. Satanás fica enfurecido ao som da oração fervorosa, pois sabe que sofrerá perda. Em outras palavras, ele sabe que vai perder.
Então, quando somos tentados e verdadeiramente reconhecemos que somos fracos e que não podemos resistir por nós mesmos, sozinhos, mas que precisamos da ajuda e do auxílio de Deus, precisamos de um poder divino e sobrenatural para resistir a todas as tentações, e levamos nossas sinceras orações a Cristo, suplicando a Ele que nos conceda a sua força divina e sua graça para vencer. Depois de fazermos essa oração tão importante, o que devemos fazer então? Está escrito em Testemunhos, volume 1, página 296. A oração da fé é a grande força do cristão e certamente prevalecerá contra Satanás. Perceba que aqui diz a oração da fé. Bem, isso envolve acreditar em algo, não é mesmo? O que nós acreditamos? Nossa oração é enviada a Deus por meio de Cristo. Estamos orando por graça, força, poder divino para vencer. Precisamos ter fé de que Deus ouviu essa oração e a atendeu. Isso faz da nossa oração uma oração de fé e isso se torna nossa grande força. Sem fé é impossível vencer o pecado, impossível agradar a Deus, certo? Mas com fé, por meio da fé, é possível vencer o pecado para agradar a Deus. Então, depois que temos fé de que Deus ouviu nossa oração e a atendeu, o que devemos fazer? Deus vai vencer por nós? Não. Ele respondeu à nossa oração. Ele nos concede graça e força e então nós precisamos agir. Nossa fé precisa se tornar viva, ativa, em ação. Veja, por exemplo, a citação número 8 de Tiago 4, 7 e 8. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e purificai os corações, vós de ânimo dobre. E no Comentário Bíblico, volume 3, página 1155. Quando a primeira sugestão do erro for ouvida, eleve uma oração ao céu e então revista firmemente a tentação de brincar com os princípios condenados na Palavra de Deus. Essas passagens inspiradas nos revelam que, depois de orarmos a Deus e termos fé de que Ele ouviu nossa oração e a concedeu, precisamos mostrar a Deus que estamos realmente comprometidos em vencer o pecado. Então, devemos submeter nossa vontade a Deus e depois exercer fé ao resistir resolutamente à tentação e ao diabo, e isso deve ser feito antes de alcançarmos a vitória. Dessa forma, nossa oração se torna uma oração de fé no poder e na graça de Deus, por meio de Cristo em nós, para vencer o pecado. Ao resistirmos ao diabo, ao resistirmos às suas tentações, ele deve fugir de nós assim como fugiu de Cristo. E ao darmos o primeiro passo para vencer, também estamos limpando nossas mãos e purificando nossos corações do pecado. Estamos nos aproximando de Deus e Ele está se aproximando de nós. E o diabo não tem lugar ali.
Mas nenhum de nós obterá a graça e o poder de Deus necessários para vencer o pecado até mostrarmos a Ele que estamos realmente comprometidos em vencer e nos esforçarmos para resistir à tentação. Portanto, submeter-se é uma ação. É uma ação do coração. Você se submete a Deus. Resistir também é uma ação do coração. Você está dizendo não à tentação. Deus reconhece isso, e então o diabo é forçado a fugir de você porque você está se aproximando de Deus e ele está se aproximando de você. Agora, estando verdadeiramente unido a Deus, juntos vocês podem limpar as suas mãos e purificar os seus corações. E tudo isso, de fato, começa com a oração, a mais poderosa ferramenta espiritual. Deixe-me olhar para a citação número 9 em Minha Vida Hoje, página 100. Só existe um poder verdadeiramente grandioso que pode nos tornar plenamente conformes à gloriosa semelhança de Cristo, que pode nos tornar firmes em nossa fé e nos manter constantemente perseverantes. É a inestimável graça de Deus que vem até nós de forma abundante por meio da nossa obediência fiel à santa lei de Deus. Então isso significa que, depois de reconhecermos que estamos sendo tentados e reconhecermos que somos fracos, e então orarmos a Deus pedindo ajuda para vencer, temos fé de que Ele ouviu nossa oração e nos concedeu o que precisamos para superar, devemos fazer o esforço necessário para resistir à tentação. E à medida que fazemos esses esforços, Deus reconhece nossa sinceridade e então nos concede graça e o poder divino através de Cristo, que passa a agir em nós até que tenhamos alcançado vitória sobre aquela tentação. Isso nos revela que é Deus, por meio de Cristo, quem está operando em nós para que guardemos seus mandamentos. E, estando assim unidos com Cristo e Deus, podemos alcançar a vitória sobre todo pecado pela força deles. Está escrito em Filipenses 2, 12, 13: Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aí estão as ações, certo? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Assim, à medida que fazemos esforços em harmonia com nossa oração de fé, pedindo a Deus que nos dê graça e força para vencer, ao nos esforçarmos para superar, Deus nos concede sua graça. Em outras palavras, é Ele quem opera em nós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Está escrito em Filipenses 4:13. Posso. O que está escrito? Todas as coisas. Isso inclui vencer o pecado, todas as coisas naquele que me fortalece. Então, veja que existem, na verdade, 4 passos fundamentais para vencer a tentação e não cometer o pecado. Esses 4 passos são reconhecer a tentação e admitir humildemente que você é fraco. O segundo é orar a Deus pedindo graça e força para vencer. O terceiro é submeter sua vontade a Deus. E o quarto é resistir à tentação, esforçando-se para obedecer à lei de Deus, para obedecer à sua vontade. Portanto, os 4 passos são reconhecer, orar, submeter, resistir.
Então, você precisa reconhecer que está sendo tentado antes de orar pedindo ajuda, certo? E você reconhece que é fraco e é por isso que ora pedindo ajuda. E depois de orar, você precisa ter fé de que Deus ouviu sua oração, concedeu a graça e a força, e então você se submete a Deus e resiste. Esses são os 4 passos fundamentais para vencer o pecado. Mas sem oração não há nenhuma possibilidade de vencer o pecado. É por isso que Satanás odeia tanto a oração e ele faz de tudo para impedir que você e eu oremos, especialmente quando estamos sendo tentados. Lembre-se, o diabo odeia a oração porque sabe que, se ela for direcionada a Cristo, ele vai perder essa batalha. Então, ele faz de tudo para impedir que você ore. E se você não está orando, então você é um alvo bem fácil de ser derrotado. Então, a oração é o único canal que você e eu temos para nos comunicarmos diretamente com Cristo e com Deus. É a única maneira de a nossa vida espiritual sobreviver. Por isso, a oração é como fogo para a vida do cristão. Se você olhar para a citação número 10 do livro Obreiros Evangélicos, páginas 254 e 255, a oração é o fogo da alma. É o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça pode ser substituído e a saúde da alma preservada. A oração traz o coração em contato imediato com a fonte da vida e fortalece o tendão e o músculo da experiência religiosa. Então, a oração é como respirar. É necessário para que nossa vida espiritual prospere, assim como respirar é necessário para que nossa vida física continue. Assim, por mais pecadores e indignos que sejamos, recebemos a honra e o privilégio de falar diretamente com o Rei de todo o universo. Não existe outra família real, nenhuma outra realeza que permita que todo súdito do seu reino se aproxime deles com seus pedidos e súplicas a qualquer momento. A realeza deste mundo prospera no isolamento. Mas é por um amor infinito por mim e por você, tão indignos, que o nosso Salvador está disposto a levar todos os nossos pedidos fervorosos diretamente ao Pai. E o Pai, por amor a Cristo, a você e a mim, está disposto a ouvir e responder às nossas petições de acordo com sua vontade perfeita e no seu tempo, a qualquer hora do dia ou da noite. Que Salvador misericordioso e Pai amoroso nós temos, queridos. Se você olhar para a citação número 11 de Hebreus 4, 15, 16, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Em outras palavras, dois negativos formam um positivo, certo? Temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas enfermidades. Continuar. Mas, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em qualquer ocasião. Então, essa foi uma das principais e mais profundas razões pelas quais Cristo se tornou verdadeiramente humano, para que ele pudesse sentir e compreender plenamente nossas enfermidades, para que ele pudesse ser tentado em todos os pontos, assim como você e eu somos constantemente tentados em nossa própria jornada.
E como ele venceu todas as tentações, então ele sabe como ajudar você e eu a vencê-las também. Ele tem experiência em primeira mão. E assim, Cristo sabe pelo que estamos passando. Ele deseja nos ajudar. E quando nós oramos a Deus, nosso Pai Celestial, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, em sua infinita bondade e misericórdia, nos leva diretamente ao glorioso trono da graça do Pai, para que possamos, com toda a confiança e ousadia, obter misericórdia e encontrar a abundante graça, o poder divino e sobrenatural para nos ajudar em todo e qualquer momento de necessidade. Em toda e qualquer tentação, se nós orarmos com fé e perseverança. Que amor é esse, queridos? E ainda assim, muitos passaram a ver oração como uma obrigação cansativa. Ah, sério, eu tenho que gastar tempo orando? Bom, vou esperar até o fim do dia, e aí, quando eu estiver todo cansado e exausto, aí sim eu oro. Mas a oração não é um fardo. É um privilégio. É vital para a nossa vida espiritual. É essencial para uma guerra vitoriosa contra toda tentação. E se você ora e dedica seu tempo a Deus no sábado, o dia de descanso e adoração, Deus torna esse momento de oração e comunhão verdadeiramente especial e abençoado. Se você olhar a citação número 12, as demandas sobre Deus são ainda maiores no sábado do que nos outros dias. Seu povo então deixa seus afazeres habituais e passa o tempo em meditação e adoração. Eles pedem mais favores a Ele no sábado do que nos outros dias. Eles exigem sua atenção especial. Eles anseiam por suas bênçãos mais escolhidas. E então repare nisso. Deus não espera o sábado passar antes de conceder esses pedidos. Isso está em O Desejado de Todas as Nações, página 207. Então, quando você ora a Deus no sábado, Ele responderá a esse pedido antes que o sábado termine. Você tem essa promessa dele. Portanto, especialmente no sábado, você deve orar com fervor porque tem a promessa de Deus de que Ele atenderá ao seu pedido naquele mesmo dia. Isso faz com que os sábados sejam muito mais especiais, não é mesmo? Isso faz do sábado algo para se esperar ansiosamente a cada semana. Isso faz do sábado um deleite, porque você sabe que Deus está realmente prestando atenção às suas orações e você tem a promessa dele de que ele as atenderá naquele mesmo dia. Então, Deus te ama? Com certeza. Deus quer passar tempo com você pessoalmente? Sem dúvida. Ele quer que você vá até ele com suas petições, seus pedidos, suas orações. Com certeza. Ele está esperando por você. Que Pai maravilhoso, queridos! Então, com promessas tão preciosas, nunca nos esqueçamos de que, quando estivermos diante da tentação, devemos orar a Deus por sua força divina para vencer, por sua graça
e então resistir firmemente ao diabo. E não nos esqueçamos, de forma alguma, de que ou estamos esmagando o próprio Satanás sob os nossos pés quando somos verdadeiramente vencedores, assim como o próprio Cristo fez de maneira triunfante, ou estamos, infelizmente, esmagando o próprio Cristo sob os nossos pés ao derrubá-lo e passar por cima dele para ceder e cometer o pecado, o que é lamentável. Então, ou Satanás ou Cristo será esmagado sob nossos pés. A escolha é nossa. E como vencemos o pecado? Lembrem-se, por favor, das 4 chaves essenciais, queridos irmãos e irmãs, se vocês olharem a citação número 13. As 4 chaves fundamentais eram as seguintes. Primeiro, reconhecer plenamente que você está sendo tentado e que, por si só, é fraco, que não pode vencer esta batalha sozinho. Segundo, orar fervorosamente a Deus por sua graça divina e por força espiritual para conseguir vencer. E então, por último, submeter-se completamente a Deus e resistir firmemente ao diabo. Reconhecer, orar, submeter-se, resistir. É assim que cada um de nós pode escapar do pecado pelo poder divino do nosso Salvador para a glória de Deus. E nos é dito em 2 Coríntios 7:1, tendo, pois, essas promessas, amados, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, para sua honra. E lembre-se, Cristo está unido a você e o Pai está agindo através de você para que seja um guardador dos mandamentos e não um transgressor. Louvado seja Deus! Agora, se você quiser estudar mais sobre esse assunto em particular, você pode ver um link aqui na parte inferior da página. Você pode seguir esse link. Espero que você consiga clicar nele. Se você acessar nosso site ligaministries.com e ida 39 HTM, bem no final dessa página HTML, você encontrará um link. É ligaministries.com.hc, que é o site oficial para a Igreja Doméstica, onde você pode encontrar o documento O Temptations List PDF, que é uma lista detalhada de tentações. Então, supere as tentações lista PDF. E se você não tiver como acessar isso pela internet, pode-se comunicar comigo por carta ou e-mail. E terei prazer em imprimir e enviar uma cópia para você pelo correio ou mandar por e-mail. Mas essa lista é uma compilação que mostra maneiras simples e práticas de cada um de nós superar. E é gratuita. Então, louvado seja Deus porque Ele nos dá a graça e a força quando pedimos a Ele. E podemos aceitar a palavra dele pela fé de que ele ouviu, que ele respondeu, que ele concedeu. E que temos a sua graça à medida que obedecemos. Lembra quando os filhos de Israel chegaram ao Rio Jordão? Naquele momento era a época das últimas chuvas e o Rio Jordão estava correndo muito forte. Não havia nenhuma maneira de todos, de 2 a 6 milhões de israelitas conseguirem atravessar sem morrer, sem se afogar. Deus disse para avançar, mas o rio ainda estava lá. Só quando os israelitas agiram pela fé e colocaram os pés naquele rio caudaloso é que então o poder milagroso de Deus veio, abriu o rio Jordão, e cada um deles conquistou a vitória sobre aquele obstáculo. É a mesma coisa conosco. Precisamos resistir à tentação. Depois de reconhecermos que ela está ali,
Depois de orarmos e percebermos que ela está ali, depois de termos pedido ajuda a Deus, depois de nos submetermos para fazer a vontade de Deus, precisamos resistir, dar o primeiro passo para resistir. E então a graça e a força de Deus vêm até nós, nos capacitando a dar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto passo. Até que aquela tentação seja vencida com sucesso e sejamos vitoriosos por meio de Cristo, que nos fortalece. Louvado seja o nosso bom Deus por nos capacitar e nos dar a sabedoria para saber como verdadeiramente dar toda a glória e o louvor a Ele. Nossa música de encerramento é Eu te seguirei, meu Salvador. Não vou seguir a mim mesmo. Não vou seguir outro ser humano. Não vou seguir a Igreja nem o Estado. Vou seguir Jesus. Eu te seguirei com toda a minha alma e coração em cada passo da minha jornada, pois a tua graça me guia e a tua luz ilumina o meu caminho. Eu te seguirei fielmente, sem hesitação, porque tu, com um amor incondicional e um sacrifício supremo, derramaste o teu precioso sangue por mim, um ato de redenção e salvação que jamais poderei esquecer. A tua entrega na cruz selou a minha liberdade e a minha esperança, e por isso a minha devoção a ti será eterna e inabalável. E mesmo que todos te abandonem, te deixem. Pela tua graça, eu te seguirei. Mesmo que o caminho seja extremamente áspero e verdadeiramente espinhoso, mesmo que eu tenha que atravessar mares revoltos e tempestuosos, tu já passaste por tudo isso antes de mim e eu te seguirei com grande alegria e plena convicção. Eu te seguirei, meu Salvador. Tu derramaste o teu precioso sangue por mim, e mesmo que todos os outros te abandonem, pela tua imensa graça e misericórdia eu te seguirei fielmente por toda a minha vida. Mesmo que eu enfrente grandes tribulações e desafios, mesmo que eu seja profundamente tentado com uma tristeza avassaladora, eu sempre me lembro de que tu também foste tentado e provado em tudo, e por isso eu me alegro imensamente em te seguir e em permanecer no teu caminho. Eu te seguirei, meu amado Salvador, pois tu derramaste teu precioso sangue por mim. E mesmo que a mulher te abandone, pela tua imensa e inabalável graça, eu te seguirei fielmente. Mesmo passando por uma grande e feroz aflição, ou sendo completamente abandonado por todos, tu estiveste desamparado, profundamente aflito, e eu apenas observei, sem poder fazer nada para te ajudar. Seguir-te-ei, sim, eu te seguirei, meu amado e bendito Salvador, pois tu derramaste teu precioso sangue por mim, e mesmo que todos os outros te abandonem, pela tua imensa e maravilhosa graça eu te seguirei fielmente. Mesmo que tu me leves às ondas revoltas e turbulentas do Jordão, frias e profundamente gélidas, eu te seguirei com toda a minha fé e devoção. Tu já cruzaste os caminhos à minha frente, e ainda assim eu te seguirei. Eu te seguirei, meu Salvador, tu derramaste teu sangue por mim. E mesmo que todos te abandonem, pela tua graça eu te seguirei. Amém. É uma escolha, querido. Quando o diabo te tenta a segui-lo, ele não pode te obrigar. Ele só pode te seduzir.
Por outro lado, Deus não pode te forçar a resistir a Ele, mas Ele te encoraja a isso. A escolha de pecar ou de não pecar está totalmente nas suas mãos. Você vai seguir Jesus. Você vai vencer como Ele venceu. Você realmente não fará a sua própria vontade, mas a vontade do seu Pai. Você tem a graça e a força se orar por isso, se obedecer por isso. É seu. E obrigado, Salvador, por tornar a salvação possível. Queridos, por favor, juntem-se a mim para a oração final. Pai amoroso, nós te agradecemos muito por nos teres mostrado que é completamente possível dizer não ao diabo. E é também possível agir de acordo com essa importante e significativa escolha que fazemos em nossa vida. Ajuda-nos a reconhecer quando estamos sendo tentados, que somos verdadeiramente fracos, que precisamos imensamente da tua ajuda e do teu auxílio, para então orar fervorosamente por essa ajuda divina, acreditar plenamente que tu nos deste essa capacidade e então nos submeter completamente para fazer a tua santa e perfeita vontade e resistir firmemente ao diabo e às suas tentações. Então temos a tua graça. Tu estás ligado a nós. Tu estás agindo em nós para fazermos a tua vontade. E assim, juntos, estamos purificando nossas mãos e aperfeiçoando nosso caráter. Desejamos ser vencedores, assim como Cristo, nosso Salvador, foi um vencedor. E obrigado, ó Salvador, por suportar em nossa carne humana caída e pecaminosa toda e qualquer tentação que o diabo pôde trazer a ti. E por vencer vitoriosamente cada uma delas, não fazendo a tua própria vontade, mas a vontade do teu Pai. Obrigado por nos dar esse exemplo de que também podemos fazer o mesmo. Obrigado por tornar verdadeiramente possível que realmente sejamos completamente libertos e livres do pesado jugo do pecado para sempre. Ajuda-nos a nunca mais te rebaixar e passar por cima de ti para ceder à tentação do diabo. Já te causamos dor e tristeza o suficiente. Ajuda-nos a não acrescentar mais nada a isso. E por favor, envia teu Espírito para estar conosco. E por favor, Espírito, desperta a nossa consciência. Faz-nos saber antes de darmos um passo errado. Toca o nosso coração. Revela-nos os nossos pecados. E obrigado por nos apontar para o Salvador como o caminho para encontrar perdão e purificação, assim como a graça para viver uma vida melhor, uma vida nova. Desejamos ardentemente nascer de novo, ser essa nova e gloriosa criatura em Cristo Jesus, ser o novo homem, a nova mulher ou a nova criança, completamente transformados e renovados. Queremos superar todas as experiências dolorosas e desafiadoras do passado, deixando-as para trás, e viver uma vida verdadeiramente nova, plena e abundante em Cristo, nosso Salvador e Redentor. Muito obrigado por nos permitir estar aqui exatamente neste momento e por aprendermos os 4 passos para vencer o pecado. Reconhecer, orar, submeter, revestir. Ajuda-nos a colocar isso em prática, para que possamos realmente ser seguidores do Cordeiro. Para onde quer que Ele nos conduza, e não mais seguidores do maligno, pois sabemos que isso leva à destruição.
Obrigado por ouvir e responder a esta oração, e mais uma vez por estar conosco. Em nome de Jesus, amém. Louvem a Deus por suas palavras de inspiração, queridos, especialmente por nos fazer saber que quaisquer orações que enviarmos ao trono da graça no sábado, Deus ouvirá e responderá antes do fim do sábado. Que promessa! Queridos, há alguma pergunta, algum pensamento, comentário, percepção, testemunho, músicas ou pedidos? Por favor, vá em frente. Doutora, Rob, só tenho uma pergunta. Não era a mulher ali a quem você disse vai, não peques mais, ou a não era realmente infiel? Prostituta que foi pega em adultério, uma situação extremamente grave e humilhante na sociedade da época e que eles estavam de fato brincando de apedrejamento, preparando-se para executar a pena capital de forma pública e brutal. Sim, sim, e essa mulher era identificada como Maria Madalena, uma figura central em muitas narrativas bíblicas. Mas então ele disse essas mesmas coisas, essas palavras de sabedoria e compaixão, para duas mulheres distintas e não apenas para uma única pessoa, o que levanta questões sobre a interpretação e a multiplicidade de eventos ou ensinamentos. Acho que o paralítico era um homem. Mas obviamente a mulher pega em adultério era uma mulher. Então Cristo disse isso para ambos os gêneros: vai, não peques mais. Mas ele li João capítulo 8 e dizia que a mulher não foi nomeada, e eu estava pensando que não era Maria Madalena, e provavelmente era uma mulher sem nome, e Maria Madalena era outra pessoa. Sim, quando você olha no espírito de profecia, Ellen White revela que era Maria Madalena. E ela também teve 7 demónios expulsos dela. E ela também foi aquela que entrou no local do jantar e ungiu os pés de Cristo com incenso e mirra, se não me engano, e depois enxugou os pés dele. Com o cabelo dela, ela chorou sobre ele e o molhou, mas quebrou o unguento sobre a cabeça dele, e depois também enxugou os pés dele com as lágrimas. Maria de Betânia era, na verdade, Maria Madalena, a irmã de Maria, que também era irmã de Lázaro. Então, esse é o meu entendimento. Maria de Magdala ou Madalena pode ser a mesma pessoa. Talvez tenhamos um dever de casa aqui para confirmar, para ter certeza. Eu queria saber, queridos irmãos, qual é o significado do expulsar 7 demónios e qual é a diferença disso para espíritos imundos? Pelo que entendo, são a mesma coisa. Se espíritos imundos te possuem, é o mesmo que demónios te possuírem. Certo, então pode. É uma coisa que fico pensando: será que inveja, ciúme, amargura ou ódio poderiam ser de alguma forma considerados um espírito imundo que alguém tem? Existe uma diferença significativa entre um espírito imundo como uma entidade e um espírito maligno. Estado de espírito que está dentro de um indivíduo e que é impuro. Então, quando estamos falando de uma entidade impura, como um espírito maligno,
Isso é diferente de um indivíduo que pode ter uma mente impura ou um afeto impuro, como inveja ou luxúria, ou algo assim. De nada, querido irmão. Existem ministérios e ministros que se especializam, se é que podemos chamar de especialidade, certo? Eles se especializam em libertar pessoas de espíritos malignos ou demoníacos. E eles acreditam que qualquer tipo de problema de pecado que você tenha é porque você tem o demônio daquele pecado específico na sua vida. E então você precisa ir até eles, para que eles possam expulsar ou exorcizar aquele demônio específico, e assim você conseguirá vencer o pecado que está te atormentando. Mas o que eles realmente fizeram foi, de fato, tomar o lugar de Cristo como aquele que verdadeiramente te liberta do pecado e de toda a sua escravidão. Cristo diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, em outras palavras, oprimidos, e eu lhes darei descanso. Eu vou libertar vocês. Mas o ministro de libertação diz que você tem que ir até ele para que ele possa expulsar o demônio da luxúria, ou o demônio do orgulho, ou qualquer outro demônio. A lista continua e continua, para que então você possa ser liberto. Então, eles tomaram o lugar de Cristo como o libertador. E assim, você pode perceber que o ministério de libertação não recebe o aval do céu, porque substitui Cristo para aquela pessoa. Mas eles vão ainda além disso. Toda doença ou aflição que você possa ter é causada pelo demônio daquela doença ou aflição. Então, se você está resfriado, tem que ir até eles para ser liberto do demônio do resfriado, certo? Se você está com o nariz entupido, é a mesma coisa. Se você está com dor de barriga, a mesma coisa. Se você tem câncer, a mesma coisa. Agora, eles até substituíram Cristo como o grande médico que te cura. Então não caia na armadilha do diabo tornando. A carne no seu braço. Vá direto a Jesus e faça de Deus o seu braço. É verdade. Tem um comentário dizendo que é como padres pseudo-católicos, né, com esse negócio de exorcismo. Outro comentário. É meio como confessar para um ministro em vez de para Jesus. É, porque é isso que você acaba tendo que fazer. Ah, eu tenho esse problema com jogos de azar. Bem, você está confessando um pecado, certo? Ah, então, olha, eu conheço exatamente o demônio para expulsar de você, assim você não terá mais problema com jogos de azar. Mas a questão é, se podem existir 2000 demónios habitando uma pessoa. Lembra, meu nome é Legião, 2000. Se podem existir até 2000 demónios possuindo um único indivíduo, então você tem que nomear cada um desses demónios para conseguir expulsá-los de forma eficaz. Porque você não pode ir direto a Jesus e ter todos os 2000 expulsos só pela palavra dele. Então, quero dizer, se você parar para pensar, isso simplesmente não faz sentido. E mesmo assim, as pessoas acreditam nisso. Cristo é o nosso libertador. É Ele quem nos liberta. Você não precisa de um ser humano para isso. Tudo o que você precisa é de Jesus. Não tenho muita certeza de como chegamos nesse assunto, mas vá em frente, querida irmã. Eu acredito que o diabo disse, somos legião. É, você está certo.
Ele não ficou lá sentado nomeando todos os nomes dos 2000 demónios antes que eles fugissem. E há algumas estimativas. Há uma certa dúvida sobre quantos soldados tinha uma legião romana. Alguns estimam que havia quase 10.000 ou mais em uma legião. Outros estimam que era entre 1.000 ou 2.000. Então eu fui conservador nessa conta, mas poderia ter sido muito mais. Mas o ponto é que aquele indivíduo possuído foi até Cristo. Ele não foi até nenhum dos discípulos. Ele foi direto a Cristo. É isso que nós temos que fazer. Há mais alguma pergunta ou comentário? Amém. Maravilhosa graça. E não há outro nome dado entre a humanidade pelo qual devemos ser salvos, senão o Senhor Deus Jesus Cristo de Nazaré. Nenhum outro nome. Há mais algum comentário ou pensamento, queridos, antes de nosso querido irmão cantar para nós? Sintam-se à vontade. Ok, o Google diz que havia cerca de 5.200 soldados em uma legião romana. Então, ao longo do tempo, tenho escutado diversas pessoas e diferentes fontes mencionarem e afirmarem que a estimativa ou valor em questão, sobre o qual estamos discutindo, variava consideravelmente. Especificamente, essas informações apontavam para uma faixa que se situava entre 2.000 e 5.000. Essa é uma observação que se repetiu em múltiplos contextos e foi proferida por indivíduos distintos, o que me levou a considerar a amplitude e a incerteza inerente a essa faixa de valores. É fundamental, diante de qualquer cenário ou desafio que possa surgir, manter a perspectiva e a esperança. Por isso, a recomendação é continuar sempre olhando para cima, buscando novos horizontes, mantendo a fé no futuro e a resiliência, independentemente das circunstâncias ou dos obstáculos que possam se apresentar. A persistência, a observação atenta e a manutenção de uma atitude positiva são elementos cruciais para o progresso contínuo e para a descoberta de novas possibilidades. Teu Deus continua o mesmo hoje. Continua olhando para cima. Ele não irá, de forma alguma, falhar, venha o que vier. Continue sempre olhando para cima, pois a nuvem mais escura certamente vai passar, ou não duvide disso, mas continue sempre olhando, com esperança.